Oi, pessoal, tudo bem? Que legal, que bacana. Estamos de volta aqui com a Prosa com Bertaglia. E vocês sabem que a Prosa com Bertaglia, ela tem privilegiado vários temas, não apenas temas voltados para a logística ou para a liderança, mas nós temos tratado aqui outros temas também, outros assuntos que são relevantes para a sociedade, como tecnologia, indústria 4.0, projetos, ou seja, uma série de temas. E hoje nós estamos trazendo um tema especial, um tema social, um tema que se preocupa com as pessoas, cujo título é A Psicologia. De fato, é para todos? Né? Eu estive lendo recentemente um estudo publicado por uma ONG americana chamada Psychology for All, ou seja, Psicologia para Todos, onde relata que cerca de 20% dos adultos, vejam bem, um número bastante elevado, 20% dos adultos, ou seja, um em cada 5 pessoas, experimentam, de certa forma, um distúrbio. E isto pode custar mais de 1 trilhão, eu fiz uma conversão aqui, 1 trilhão de reais por ano para os americanos. Esse, logicamente, é um problema muito grave do ponto de vista social, e a psicologia, logicamente, pode auxiliar e apoiar muito todo esse processo. E ele torna-se ainda maior em países menos desenvolvidos, onde o acesso ao atendimento psicológico para as pessoas menos favorecidas e vulneráveis é um problema ainda mais restritivo, né? E é um problema que amplia a situação de caos social, se é que nós podemos chamar dessa maneira. Enfim, a psicologia é para todos? Vamos refletir, então, sobre esse tema? Eu vou ouvir uma amiga que vai nos contar um pouco sobre este assunto e a sua experiência na área. Eu tenho o privilégio de chamar aqui para conversar conosco a psicóloga Helena Pretos. Helena, que fantástico, que legal, muito bacana tê-la aqui na Prosa com o Bertaglia, para a gente tratar de um tema que, na minha opinião, é um tema extremamente relevante na sociedade, e tratar esse transtorno no momento de crise que nós estamos vivendo aqui. Seja bem-vinda aqui à Prosa com o Bertaglia, Helena. Muito obrigada, Paulo. Para mim é uma honra estar aqui, ter sido convidada para poder falar sobre a psicologia e, inclusive, sobre a importância dela, né? Que eu acho que foi algo que foi muito ressaltado nesse momento de pandemia e que os números de transtornos e de pessoas buscando também esse espaço da psicoterapia aumentou muito, né? Então, acho que é algo muito relevante e importante da gente se falar, assim. Olha só que bacana. E você que é formada em psicologia, eu gosto de trazer a juventude aqui também para compartilhar com a gente o conhecimento, as experiências e, logicamente, as opiniões que ela tem, ou que elas têm. Helena, conta um pouquinho para a gente desse aspecto da psicologia que é tão importante, né? Que ela trata da mente das pessoas, né? O comportamento humano. Fala um pouquinho para a gente, desbrava um pouco esse território mental aí para nós. Sim, claro. Então, né, a psicologia, ela é considerada uma ciência é, que basicamente estuda e trabalha com o comportamento humano, né? Existe dentro da psicologia, como existem muitas vertentes, e inclusive alguns autores até falam sobre psicologias, né? Cada vertente também vai definindo mais especificamente como eles enxergam a psicologia, né? Mas, no geral, é uma ciência que trabalha com os seres humanos, né? Pensando e compreendendo que todos os seres humanos, eles são afetados e afetam todo o entorno, então o ambiente, as relações, as vivências dele, não só afetam ele, como ele também está afetando tudo isso à volta, né? Então, basicamente, a psicologia trabalha com tudo que diz respeito ao ser humano, então é uma área bastante ampla. É uma ciência que é relativamente nova, né? Assim, ela surgiu em um contexto. Ela surgiu, na verdade, assim, como existem muitas vertentes, ela foi surgindo em diferentes lugares do mundo, então, diferentes países da Europa, principalmente, também nos Estados Unidos. Ela foi surgindo
por caminhos diferentes e que hoje elas se agrupam no que a gente chama de psicologia, né? Então, por isso, por elas terem surgido nesses contextos diferentes, mas em muitos momentos eram momentos concomitantes, a psicologia pode indo por caminhos diferentes, né, dentro da abordagem, enfim, ou da forma de trabalhar de cada terapeuta. Mas eu acho que é importante a gente saber sobre a história da psicologia, é que a psicologia ela vem de um contexto e de práticas muito pautadas nas práticas manicomiais, né? Então, a psicologia, por muito tempo, esteve presente nesses campos, tratando do que a gente chama da loucura, né? Que foi colocado como loucura. E que, na verdade, essa loucura era estabelecida por pessoas que eram fora do padrão, basicamente, né? Então, não só pessoas que tinham de fato, alguma questão mental, algum distúrbio, enfim, ou que a gente chama, às vezes, por exemplo, de esquizofrênico ou bipolaridade, não só de pessoas que tinham, de fato, que hoje a gente consegue ver dentro da psicologia como questões de saúde mental, mas também qualquer pessoa que destoasse ou saísse do que a sociedade e de quem controlava a sociedade queria controlar, né? Então, era literalmente excluir as pessoas. Você justificava elas como loucos, você colocava elas como loucos e justificava a exclusão delas por isso. Então, inclusive, aqui no Brasil, existem até alguns espaços que eram fazendas que serviram assim, serviram para concentrar essas pessoas, dos loucos, para eles ficarem longe da sociedade, longe da cidade. Eram pessoas, muitas vezes, que tinham muitas opiniões divergentes à atualidade e que quem controlava queria manter longe. Então, a psicologia, ela por muito tempo sustentou esse lugar, né, da loucura, assim. Ela corroborou para essa exclusão das pessoas da sociedade, inclusive para uma prática muito preconceituosa. Então, muitos estudos no começo da psicologia tentaram provar, por exemplo, que pessoas negras tinham o cérebro menor, ou seja, menos capacidade do que pessoas brancas, por exemplo. Então, era bem racista nesse sentido. Ela também era bem preconceituosa com a comunidade LGBTQ+, uma vez que também qualquer questão que desviasse do padrão da heterossexualidade, né, cisgênero, assim, falando com as palavras que a gente estuda e conhece hoje em dia, qualquer pessoa que saísse desse caminho era também considerado, enfim, uma pessoa desviante, uma pessoa com alguma loucura, uma pessoa com alguma questão mental. Assim como muitas mulheres foram consideradas, né? O próprio Freud, que é o percursor da psicanálise, em suas práticas foi bastante machista, e colocou as mulheres em lugares bem complicados, né? Assim, falando sobre estigmas e preconceitos, quando ele falou da histeria, né? Mas claro que, assim, a gente olha para isso, eu, pelo menos como psicóloga, olho para isso e acho que é importante falar sobre isso e considerar, porque é algo que, como esteve na raiz da nossa formação, na raiz da psicologia, é algo que a gente tem que o tempo inteiro revisitar, né? Então, por exemplo, quando eu falo isso do Freud, não significa que a teoria do Freud é completamente anulada por essa ideia que ele tinha da histeria, né? Mas a gente olhar, compreender o momento que isso foi criado, enfim, e tentar, de certa forma, ressignificar isso dentro da psicologia e não fazer uma psicologia mais que corrobore com essas práticas preconceituosas que existiam no começo da psicologia, né? Então, justamente como eu falei, como é uma ciência relativamente nova, é uma ciência que está ainda caminhando, né? Assim, ainda caminhando e ainda em transformação, e eu acredito que sempre vai estar, né? Porque quando a gente fala do ser humano, a gente sempre fala de diferentes contextos, de diferentes ambientes, de diferentes momentos. Então, se repensar e se revisitar é algo que a psicologia tem que fazer o tempo inteiro na sua prática.
Olha que bacana, você trouxe alguns elementos para a nossa prosa aqui, que para mim são fantásticos, né? Quando você fala da loucura, inclusive teve épocas em que algumas cidades ficaram famosas, né? Em função de Uhum. receber, né, essas pessoas que tinham, de certa forma, aí, ou pelo menos se imaginava que eles tinham esses transtornos mentais, né? As loucuras, né? Por exemplo, uma cidade muito conhecida é Juqueri, né? Não sei se você já ouviu Uhum. falar de Juqueri, né? Aqui em Campinas, também, próximo da minha cidade, também tinha um lugar, um manicômio, Amparo. Então, colocava-se algumas pessoas nesses lugares que ficavam totalmente isoladas. E aqui você está trazendo algumas ideias bastante interessantes para a gente conversar, ou seja, o estigma da sociedade em separar pessoas, né, sempre existiu, ainda existe de alguma maneira, ou seja, é uma intolerância, e muitas vezes a gente sabe disso, né, Helena? Você mencionou aí que Uhum. pessoas eram enviadas ou excluídas indo para esses lugares quando elas não eram aceitas na sociedade, não porque elas tinham os problemas, mas porque queriam se livrar delas, né? Eu queria que você Sim. desdobrasse um pouquinho a parte. Você falou um pouco da saúde mental, né? Das pessoas que são tratadas ou que precisam ser submetidas a um processo de psicologia, né? Mas como é? Porque você, como psicólogo, você disse que a ciência é nova, é uma ciência nova, mas como é que fica o contexto de quem é psicólogo nesse processo? A saúde mental do psicólogo, como é que é isso? Então, acho que é algo que é muito importante de ser falado, de fato, né? Porque é, eu tive uma professora na minha formação que um dia ela falou uma coisa que eu levo assim para minha prática quando eu olho para a psicologia, né? Ela falou assim, a gente tem que pensar que as pessoas que chegam para fazer psicoterapia, as pessoas que buscam fazer a psicoterapia, é, muitas vezes a psicoterapia acaba sendo um lugar de depositar muitas angústias, muitos medos, muitas dores, né? Enfim, que às vezes não são nem compartilhadas em outros espaços. Então, ela falou assim para mim, ela falou, a gente tem que perceber e considerar que nós psicólogos somos depositários, né? Assim, de certa forma, de todos esses medos, angústias. E não é à toa que, por exemplo, muitas vezes a gente sai dos atendimentos muito afetados, né? Porque, de fato, enfim, somos seres humanos e, e a gente acaba sendo depositário de tudo isso. Então, falar sobre a saúde mental dos psicólogos é muito importante, porque assim como a gente cuida dos outros, né, a gente tem que conseguir cuidar de si. E existe eu acho que é um tema que está sendo cada vez mais conversado, assim, buscado em pesquisas e discutidos entre os próprios profissionais da saúde mental, porque eu acho que é algo que vem desde da formação, sabe? Desde a nossa formação como psicólogos, assim. Então, é, dentro da própria academia, né, dentro do próprio contexto da universidade, foi algo que, pelo menos na minha formação, foi muito discutido, porque é uma ciência que a gente tem que ler muito, né? Porque, como eu falei, assim, não é algo tão focado. Existem, por exemplo, muitas abordagens. Então, as abordagens têm epistemologias diferentes, origens diferentes. Então, não necessariamente se você já estudou uma, você vai entender como a outra funciona. Assim, apesar de a psicologia, no final, querer fazer um caminho construtivo com a pessoa, né? Tem como Uhum. finalidade. Mas ainda assim, as abordagens são diferentes. Então, a gente tem que estudar muito, a gente tem que ler muito, para se formar, e faz parte, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente discutia muito qual é o cuidado da saúde mental das pessoas que estão se formando psicólogos ao longo da faculdade. Então, assim, a gente vai estudando. Aí eu acho que a primeira coisa que a gente vai percebendo é que tudo que a gente vai estudando sobre humanos, comportamento humanos, ou o olhar para o outro, a gente testa primeiro com a gente mesmo. Então, a gente começa a acessar pontos da gente e questões na gente a partir do nosso próprio, da nossa própria pesquisa, da nossa própria leitura, né?
Então, isso já é uma coisa que vai mexendo com muitos estudantes, assim. É algo que é transformador, mas pode ser perigoso no sentido de ter que ter um amparo para olhar, né? Assim, eu como psicóloga defendo que as pessoas deveriam ter acesso a fazer a psicoterapia, então eu também considero que para mim o mesmo, assim, né? Ter esse espaço, ter esse amparo compartilhado. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que mexe na gente psicólogo, né? A segunda coisa é que acaba sendo uma demanda muito grande dentro da nossa própria formação, porque a gente tem que ter uma formação prática, né? Não só teórica. Então, a gente acaba tendo muitos estágios, a gente acaba tendo muitos relatórios, e aí, apesar de ser uma formação de 5 anos, é algo que fica ainda muito sobrecarregado para o aluno, sabe? É algo ainda muito discutido dentro da própria faculdade. Inclusive, eu estava lendo uma pesquisa de uma universidade de Minas Gerais, que estudantes de psicologia fizeram com estudantes de psicologia sobre a saúde mental dos estudantes. E aí, eles, inclusive, nessa pesquisa, discutiram, né, sobre o adoecimento dos alunos que estudavam a psicologia e a responsabilidade da própria universidade para com os alunos se formando, né? De poder tornar acessível aos alunos uma ajuda também psicológica, um amparo psicológico, assim, porque eles falam que o ideal é você fazer, eles falam, quem não faz, tem que fazer, só que é isso, vai fazer. Legal, muito, muito bacana, Helena. Eu queria, você explorou uns lados aí, algumas arestas da psicologia, que são extremamente interessantes. Logicamente, aqui nós não vamos cobrir tudo, né? Afinal de contas, nós não vamos ser psicólogos aqui em 30 minutos, né? Mas Uhum. você mencionou alguma coisa sobre acessibilidade, ou seja, primeiro o cuidado mental com os psicólogos, né? Você mencionou um pouco da história da psicologia, o que é bastante interessante, a história do Freud, né? Eu lembro do Freud lá, daquela retórica, né? Aquela frase, deixa que Freud explica, né? Então, Uhum. tudo tinha uma explicação. Eu queria explorar no segundo bloco, Helena, nós vamos para o segundo bloco agora, mas eu Tá. queria explorar exatamente o que se relaciona ao título do nosso tema aqui, que é como fazer para que todas as pessoas possam ter acesso e por que deveriam ter acesso à psicologia. Pode ser? Claro, claro. Oi, Helena! Que legal, que fantástica essa nossa prosa aqui. É uma prosa que é bastante interessante. Você sabe que eu tenho uma formação voltada para tecnologia, voltada para supply chain logística, e essas são algumas áreas que são intensas dentro da organização, e quando você fala de saúde mental aí, me leva a refletir. Ou seja, muitas pessoas com suas carreiras logísticas, onde trabalham de forma dobrada, ou mesmo em áreas de tecnologia, que às vezes o pessoal fica 36, 40 horas sem dormir, isso causa um estresse enorme. Mas eu gostaria aqui, Helena, de tratar um outro assunto, que é o assunto da sociedade e daquelas pessoas que não têm acesso a uma ciência, né, que é a psicologia, que é tão nobre e que pode ajudar muitas pessoas. Eu gostaria de que você cobrisse um pouco sobre esse tema, falasse também de voluntariado, a gente sabe que existe voluntariado nesse sentido, e você também faz. Comenta um pouco Uhum. para a gente, Helena. Então, né, Paulo, eu acho que assim, a psicologia, e principalmente pensando a psicologia clínica, né, que é o atendimento individual com as pessoas, que às vezes a gente chama de consultório, né, Uhum. é algo que também, ao longo da trajetória da psicologia, foi se estabelecendo como uma prática muitas vezes inacessível para parte da população, né? Como a gente fala. Elitizada, pode dizer a palavra elitizada? Elitizada, Ok. pode. Elitizada. Então, e assim, claro, existem argumentos às vezes por trás, né? Então, por exemplo, é uma formação que você investe muito dinheiro, é uma formação cara. Então, muitas pessoas falam, né? Então, a gente precisa recuperar também esse dinheiro. Além disso, é algo que, enfim, é a nossa
nossa atuação diretamente com aquela pessoa, enfim, eu estudei, eu me formei, é uma ciência que a gente tem que continuar estudando muito para se formar, então a gente está sempre com os gastos, muitas vezes pagando o consultório, quando é presencial, então existem alguns argumentos por trás, né? Mas ainda assim, eu acho que existe uma discussão que é até uma questão do compromisso ético da psicologia com a população, né? E quando a psicologia, parte da psicologia, se torna elitizada, a gente precisa falar sobre acessos, porque aí é o tema da nossa conversa, né? É de fato a psicologia para todos, né? Por que que algumas pessoas podem ter o acesso e outras não? Porque quando a gente elitiza uma prática, a gente está falando que algumas pessoas podem e outras pessoas não, né? Então, assim, falando sobre o próprio compromisso ético da psicologia, e que é algo que, enfim, eu gosto bastante de falar e sempre discutir muito, porque é uma ferida, assim, para mim, né? Pensando a minha prática, é poder falar sobre isso e pensar alternativas para lidar com isso, né? Então, assim, eu percebi ao longo da minha formação que existem algumas brechas dentro da psicologia sobre a acessibilidade. Então, por exemplo, existe as pessoas que têm, os psicólogos que têm consultórios e que fazem a psicologia clínica, que acabam sendo um preço muito pouco acessível para a maior parte da população, falando no Brasil, né? Para a maior parte da população brasileira. Mas aí também existe o SUS, que teoricamente as pessoas têm o acesso, né? Enfim, tanto em equipamentos como a UBS, ou às vezes o CAPS, ao psicólogo, mas que ainda assim, por exemplo, as UBS não conseguem dar conta da fila, do número de pessoas esperando para serem atendidos. Então, existem UBSs que as pessoas estão há 2 anos na fila para poderem ter um atendimento psicológico. E não por descaso. Não por descaso, porque os profissionais que eu conheci trabalhando nas unidades, nas UBSs, de fato, também é uma angústia deles próprios, né? Mas acho que, enfim, existem poucos profissionais para o tamanho da demanda, existem, às vezes, poucas salas, então a própria estrutura da UBS, às vezes, não permite que existam esses espaços por mais tempo, enfim, né? E aí, existe também o acesso das pessoas nas clínicas escolas, então, por exemplo, a universidade tem o curso de psicologia, e também tem o atendimento que é gratuito. Então, chama clínica escola porque os profissionais estão se formando e estão aprendendo, atendendo, e em contrapartida as pessoas estão lá para serem atendidas e não pagam. O que funciona, enfim, e eu já vi muitas pessoas acessando e sendo essencial que elas estivessem ali, mas também tem questões dentro. Então, a clínica escola fecha quando é férias da universidade. Só que, assim, as questões das pessoas não param porque é férias da universidade, Exato. né? E existem casos que são muito importantes de serem mantidos o atendimento, enfim, às vezes pela condição realmente da saúde mental que a pessoa tem. E também existem as pessoas que conseguem acessar a terapia pelos planos de saúde. Mas é isso, é quem consegue pagar plano, e mesmo quando acessa, às vezes, a maior parte das vezes são, só podem 10 sessões. Depois disso, enfim, acabou porque tem que dar espaço para outra pessoa. Exato. Então, eu fui percebendo esses meios das pessoas conseguirem acessar, e ainda assim existe uma quantidade, uma população enorme, uma quantidade de pessoa enorme que ainda não consegue acessar. E aí eu acho que acaba entrando os voluntariados, né? Que existem. Eles são muitas vezes, eles são considerados, eles se consideram esses grupos como coletivos, e muitas vezes as pessoas, né, os psicólogos que são voluntários nesses coletivos, eles focam em uma causa, assim, para as pessoas chegarem a eles. Então, eu faço parte de um coletivo, por exemplo, que atende pessoas em situação de rua. Um outro coletivo que eu faço parte também que atende familiares de pessoas que estão presas.
Enfim, e aí existe... Helena, só uma perguntinha. Quando você disse que Claro, faz parte desses coletivos de voluntariado, esses sim. coletivos têm um nome? Como é que é? O pessoal dá um nome ou não? Por exemplo, psicólogos para todos, ou psicologia para todos. Tem algum nome nesse sentido? Como é que é? Porque eu sei Sim, que cada é de uma coletivo. ONG ou não? Então, eles acabam que esses grupos não se caracterizam ONG, muitas delas, porque é muito burocrático virar ONG, né? Uhum. E demandem, às vezes, aí um tempo, e inclusive dinheiro, né? Porque para você ser ONG, você precisa ter CNPJ, você precisa ter um contador. Então, assim, tudo isso vai dificultando, né? Assim, vai dificultando de ser estruturado algo que poderia ser estruturado e funcionar de forma mais estruturada e vai funcionando mais pela força de vontade das pessoas que estão lá e Uhum. muitas vezes assim informalmente, divulgação boca a boca pelo WhatsApp hoje em dia, né? Então, por exemplo, a ONG, você perguntou dos nomes, né? A ONG que eu trabalho com familiares de pessoas que estão presas, ele chama Coletivo Escuta Liberta, por exemplo. O outro que eu trabalho com pessoas em situação de rua chama Juntos, que aí tem vários tipos de profissionais para poderem prestar diferentes tipos de serviços dependendo da demanda. Tá. E aí tem uma curiosidade minha. Como é que as pessoas que recebem o tratamento, recebem o psicólogo, como é que elas se sentem? Elas acreditam nisso? Elas estão conscientes de que isso vai ser um bem para elas? Principalmente quando você fala das pessoas relacionadas aos presidiários e aqueles moradores de rua. Como é que eles se sentem? Porque quando a gente fala em psicologia, parece um negócio tão distante, né? Principalmente para aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar, de entender um pouco mais essa ciência, né? Sim, então, a questão é que, assim, normalmente, como os coletivos funcionam, é que as pessoas chegam por sua própria vontade. Hum. Então, eu acho que esse já é um ponto dentro dessa sua pergunta, né? Então, acaba que quem vai buscar, de fato, foi buscar, então talvez já tenha um pouco menos de estigmas e preconceitos que ainda pairam sobre a psicologia, né? E aí também existe um ponto que eu participo de um outro coletivo que chama Grupo Veredas, que a gente atende pessoas imigrantes no Brasil. Hum. Migrantes e imigrantes, né? E nesse sentido, né, nesse tipo de atendimento, ainda existe um outro aspecto importante para se considerar, que são as diferentes culturas, né? Então, é isso, assim, o que é a psicologia para cada uma dessas pessoas que chegam? Por que essas pessoas estão ali, assim, o que elas esperam daquele lugar? Mas, então, pensando que as pessoas chegam de forma espontânea para esses atendimentos, são pessoas que já têm uma visão um pouco mais aberta sobre a psicologia. Mas existe sim ainda um estigma e um preconceito em cima da psicologia, de muitas pessoas, enfim, de ideias de que a psicologia é para loucos, ou de que a psicologia é para pessoas que têm muitos problemas mentais muito graves, né? Ou, enfim, pessoas que às vezes é uma ofensa para a pessoa quando alguém fala, você já pensou em fazer terapia, né? Enfim, ou enfim, está passando por um momento difícil. Às vezes é uma ofensa para a pessoa. Eu não preciso de terapia. Como, né? Como se fosse algo ruim, muitas vezes. E a questão é que eu acho que tem um dado que é importante a gente falar, é que quando a gente fala da psicologia, a gente está falando sobre um cuidado da saúde mental. Só que também, quando a gente fala da saúde mental, a gente está falando da saúde da pessoa, né? Porque por mais que a gente às vezes faça essa separação da saúde mental e da saúde física, por exemplo, a gente é um só, né? E a gente não é fragmentado nesse sentido. Então, Uhum. o nosso físico e o nosso mental estão em constante conversa, assim, eles estão interligados. Tanto que muitas vezes as pessoas acabam chegando na terapia porque era algo que elas reconhecem que já estava, enfim, em algum lugar
que elas chamam de mental, mas só foram porque passou para o físico. Então, eu comecei a sentir um nó na garganta, eu comecei a tremer, tive crise de ansiedade, que a crise de ansiedade ela também é física, então o coração acelera. E aí é como se o físico assustasse mais do que o mental. E muitas vezes é só quando vai para o físico que as pessoas de fato decidem ir procurar ajuda. E aí, eu acho que é muito legal falar sobre, já que a gente está falando de saúde, quando a OMS fala sobre o que é saúde, define a saúde, ela define de uma forma que eu acho que é muito interessante, que eu acho que dá um outro significado para a própria psicologia, né? Para a própria área da saúde, na verdade. Que a OMS fala, a saúde não é só a ausência de doença. Né? Então, porque às vezes a gente acha que a saúde é o oposto da doença. Então, se eu não tenho doença, eu estou saudável. E, na verdade, não. Assim, pelo menos essa forma que a OMS fala da saúde, que também é uma forma que o SUS enxerga a saúde, é que a saúde não é só a ausência de doença. A saúde também diz respeito ao bem-estar da pessoa, ao acesso aos direitos da pessoa. Então, assim, a pessoa não poder ter acesso a saneamento, a pessoa não poder ter acesso à saúde, a pessoa não poder ter acesso à cultura e ao lazer, também implica em como está a saúde daquela pessoa, né? Pensando, então, a saúde de uma forma ampla. Tanto que o SUS, ele não pensa só a promoção da saúde, a prevenção da doença, ele pensa também a promoção da saúde. Olha que bacana, sensacional. Admiração enorme pelo seu trabalho, Helena, muito, muito bacana. Obrigada. Realmente. E as explicações que você deu aí, seguramente é uma contribuição enorme para a sociedade e para as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertaglia. Helena, vou dizer uma coisa para você, o papo foi tão gostoso, né? Foi sensacional, que o nosso tempo aqui está terminando. Eu queria saber se você tem alguma mensagenzinha rápida para deixar para as pessoas que seguem aqui a Prosa com Bertaglia. Eu queria, né, antes de tudo, agradecer você pela oportunidade de estar aqui e dizer que, assim, além de eu estar falando, né, sobre a parte da minha atuação, sobre a minha formação como psicóloga, eu também estou falando em nome de uma psicologia que possa ser mais acessível e que, de fato, possa ser para todos, né? Então, que a gente possa olhar para isso e não só parar aí na crítica, mas poder pensar em formas de ir conseguindo suprir essa demanda que existe pela acessibilidade na psicoterapia, tanto de quem se forma, quanto das pessoas, enfim, de todos os cidadãos, né? Que bacana, muito legal. Helena, um abraço virtual para você, né? Gratidão enorme, né? Continue firme aí nesse seu trabalho, né? A sociedade precisa disso. Mente sã, corpo são, mente sã, né? E vamos em frente, né? Vamos em frente, nós somos as nossas escolhas. Abração para você, gratidão Obrigada, enorme. Paulo. Para você também. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí.